Você pode encontrar os meus livros nos sites Clube de Autores para livro físico e Amazon para e-book. Os links vão estar aí no Mostrar Mais. Quando a gente escuta uma porta bater, ou uma janela abrindo sozinha, ou qualquer coisa desse tipo, a gente sempre associa, ah, foi o vento, né? Ah, não foi nada, foi coisa da minha cabeça. Mas será mesmo? Conversar um pouquinho hoje sobre o livro 1977 Enfield, tá? E esse daqui ele é escrito pelo Guy Lyon Playfair. É isso. Bom, gente, então esse livro, ele, para quem não sabe nada sobre ele é um livro que vai falar sobre o poltergeist. Tá? Então, antes de tudo, poltergeist ele é um fenômeno paranormal, né? Paranormal, do qual coisas na casa, né, numa certa casa ou local, começam a se movimentar sozinhas, ou então começa cheiros esquisitos, objetos sendo atirados sem ninguém tocar neles, objetos pegando fogo também sem ninguém tocá-los. A palavra poltergeist significa fantasma barulhento, mais ou menos esse princípio. E tem muitos documentários no YouTube, eu recomendo todos eles. E esse livro, ele vai falar então sobre o poltergeist de Enfield, que foi um caso assim muito famoso, do qual esse cara, né, o Guy Lyon e mais um outro pesquisador estiveram juntos trabalhando e pesquisando naquela casa, né, que nós vamos ter uma mãe solteira, né, que ela cuida de uma caralhada de filho, numa casa caindo aos pedaços, custeada pelo governo, aquela coisa toda, e começou então um fenômeno poltergeist nessa casa. Até então todo mundo começa a associar aquilo como uma mentira, porque a mulher é pobre, né, talvez ela gostaria de ganhar uma graninha aí, só que ela nunca quis dinheiro nenhum, nunca aceitou dinheiro nenhum também, nenhum tipo de ajuda, e o mais estranho é que todas as pessoas que entravam nessa casa, praticamente todas elas testemunhavam esses fenômenos. Se você não conhece o caso Enfield, tem vários documentários na internet e páginas contando sobre a história mais em detalhe, mas esse livro aqui ele fala de dentro, do ponto de vista de quem estava cuidando daquela situação toda, de quem estava pesquisando, né? Então, você não pode esperar desse livro um Amityville, por exemplo, ou o do Exorcismo mesmo, né, que saiu pela Dark Side também, porque é muito diferente. Esse livro, ele é narrar os fatos, entendeu? Ele se mantém neutro nessa questão de religião, ou então de, eu acredito na ciência, vou desmascarar, sabe? Então eu vou provar que isso daqui é um fantasma mesmo. Não, o livro inteiro se mantém neutro nesse ponto de vista, ele só está ali narrando tudo o que aconteceu naquela casa. Diferente daquele livro do Ed Lorraine, né, que eu falei que tem um ponto de vista mais cristão sobre esses assuntos, esse daqui já se mantém neutro. E quando você para analisar a situação, gente, do que é o poltergeist, você começa a reparar em algumas coisas que são meio esquisitas, né? E assim, tudo isso que aconteceu nessa casa não foi um evento passageiro como pesquisadores da parapsicologia garantem que o poltergeist age, né? Tanto que o autor, ele fala que você não tem como explicar o que é um poltergeist. Até hoje, por enquanto, não é possível se explicar o que é. Mas é possível explicar como funciona, como ele atua e como ele age, né, num certo local. Então aí tem várias características. Uma delas geralmente acontece numa casa que tem uma pessoa, né, uma criança passando pela puberdade, né? Então é mais comum em meninas. Outra característica é que o poltergeist ele começa e não tem hora para partir. Assim como não tem hora para chegar. Então ele chega subitamente e para, né, e vai embora subitamente. Então tem casos que podem levar semanas e semanas, como foi esse caso. Foram várias semanas acontecendo aquele inferno, né, e eles não sabiam mais o que fazer. Tem outros casos que o poltergeist pode atacar em, sei lá, questão de 2 minutos e depois nunca mais aparece de novo. Então é muito estranho, é uma coisa que está sendo estudada ainda e que não tem explicação, como ele fala no livro, não tem explicação. Mas você pode estudar essas pequenas características. E define uma assombração para o poltergeist, né? Nós temos vários pontos de vista aqui também, é que a assombração ela fica por mais tempo, né? Ela fica por um tempo ilimitado, aí atacando nesse local ou nessa pessoa. E é curioso porque a Janet, menina que está passando pela puberdade ali desta casa, o negócio ficou nela, entendeu? Então ela revelava coisas que ninguém sabia antes. Ela falou de um tal de Bill, né, que era um senhor que morou naquela casa antes, e eles foram pesquisar para ver se esse homem existia, e existia, realmente morou ali, morreu onde ela falou que ele morreu. Então era como se tivessem coisas conversando com a menina mesmo. Começou a apresentar sintomas de possessão,
né? Ela falava com uma voz diferente, totalmente diferente da dela. E aí eles chamaram fonoaudióloga. Gente, tem muito ponto de vista nesse livro, tá? Não é só dos dois autores. Médiums. Então eles todos deram ponto de vista para tentar explicar, taparam a boca da menina com fita, a voz continuava saindo. Eles falavam para ela prender a água dentro da boca e mesmo assim a voz saía naturalmente. Então assim, gente, muito bizarro. E aí você vai vendo tudo isso e você vai pegando aquilo para suas experiências, assim. Vou falar por mim. Eu entendi muito o lado da Janet, tá? Se tudo isso foi verdade, eu não posso meter o dedo e falar que é porque eu não estava lá. Mas se tudo isso foi verdade, eu entendo a frustração dela. Eu fiquei sabendo até que quando ela descobriu que ia sair o filme, né? Ela não quis, porque ela ficou com medo de que os fenômenos voltassem, né, a atacar ela. Então assim, gente, não sei se é verdade, mas eu entendo esse ponto de vista. Porque quando você presencia uma coisa dessa, é muito difícil você falar pra alguém. Quem vai acreditar em você, porra? Então assim, gente, eu já testemunhei uma coisa algum tempo atrás e eu não sabia, não tinha a menor ideia do que foi aquilo até eu ler esse livro, que me esclareceu muito do que era o que eu testemunhei. Só que assim, gente, foi uma coisa grande, tá? Não foi nada tipo, ah, foi o vento, né? Ah, você deixou a porta aberta. Foi uma corrente de ar. Então foi uma coisa grande, não tem como ter ignorado isso, tá? Não é uma coisa que passaria despercebida, foi uma coisa bem na minha frente, aconteceu na minha cara. Só que aí qual o problema? Quando aconteceu eu estava sozinho no lugar. As pessoas estavam dentro da minha casa, eu estava do lado de fora e isso aconteceu lá fora, na minha frente. Então só eu vi. E é aí que começa o grande problema. Como que eu vou entrar pra dentro de casa e falar que aquilo aconteceu? Entendeu? Ninguém vai acreditar, gente. E na época que aconteceu, algumas pessoas da minha casa, elas são religiosas. E se eu abrisse a minha boca e falasse o que aconteceu, eles iam me mandar pra igreja, iam mandar rezar não sei quantas orações, então era melhor não. Então o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Só que o que acontece? Eu era muito novo. Difícil pra mim ficar tipo quieto, porque você fica assustado, né? Ainda mais depois de ver um negócio daquele, você fica assustado, muito assustado. E você não tem com quem falar, então eu entendo o ponto de vista dessa menina. E eu nem vou falar o que foi, porque justamente por causa disso. Se eu falar o que aconteceu, vai virar piada, entendeu? Vão tirar com a minha cara, vão comentar aí um monte de coisa nos comentários, então eu prefiro não falar. Mas assim, gente, são tipo de coisas que realmente eu não culpo as pessoas de não acreditar, entendeu? Porque eu também não acreditava. Mas você só passa a entender esse tipo de coisa quando acontece na sua cara, né? Quando acontece na sua frente, e aí não tem como você ignorar, não tem como fugir. Então quando isso acontece na sua frente, aí sim você vai, né, parar pra entender todas as pessoas que tentaram falar e tiraram com a cara delas. Então eu lendo esse livro, eu fiquei pensando muito na menina, muito na Janet. Porque digamos que ela estava sendo o foco dessa assombração, né? Não sabemos o que era. Então eu entendo muito o lado dela, entendeu? Ela estava sendo taxada de mentirosa e tal. E aí eu li algumas entrevistas que ela deu depois de adulta já. E ela revelou que forjou mesmo algumas situações ali da casa pra fazer piada, enfim. Mas aí, se não me engano, ela fala que não foi tudo, entendeu? Ela se aproveitou da situação, inclusive tem até uma cena aqui que ela leva uma bronca, porque ela se aproveitava de algumas situações para pregar peças, entendeu? Mas não era tudo. E realmente não tem como ser tudo, porque tem coisas que acontecem aqui que, como eu falei, são coisas muito grandes, que não tem explicação, mas é difícil, gente, é difícil explicar. E assim, no dia que aconteceu isso comigo, claro, fiquei me cagando de medo, não sabia o que tinha acontecido. Foi muito perturbador, mas eu ignorei, entendeu? Eu tentei deixar só pra mim. Hoje eu pratico filosofia, uma religião pagã. E conforme você vai estudando, né, conforme eu fui estudando mais essa vertente, você passa a entender algumas coisas, como funcionam algumas coisas. Então esse medo vai se tornando menor. Então hoje assim, eu não vou falar que eu não tenho medo de se aquilo acontecesse de novo, eu ia ficar muito assustado, sabe? Só que você já passa a entender melhor um pouco sobre essas coisas. Então você não fica mais tão temeroso como você era. Então eu acho que pode ser alguma coisa referente a pessoas com a mentalidade espiritual
mais fragilizada, entendeu? Como eu era naquela época. Eu não tô falando de espiritualidade religiosa, tá, gente? Qualquer tipo de espiritualidade, aquelas pessoas, por exemplo, que vivem muito no material, são muito materialistas, apegadas, sabe? E não param um pouco para analisar o seu interior, seja pela música, pela arte, pela religião, por qualquer coisa. Pessoas que são muito vazias, elas são mais atrativas para esses tipos de energia. Então pode acabar, digamos que acontecendo, né? Então é o que eu falei, gente, você vai pegando, vai estudando, vai lendo algumas coisas, você vai entendendo como funciona. Só que assim, esse aqui é um caso que não tem como você ignorar, porque foi um caso testemunhado por mais de 30 pessoas que presenciaram esses fenômenos. Então assim, 30 não é um número baixo. Tem alguma explicação por que acontecia ali, até hoje ninguém deu ainda. Assim como ninguém sabe explicar mais ou menos o que é o poltergeist. E aí tem também o filme, né, o Poltergeist, o Fenômeno, que foi inspirado no caso Enfield. É uma história totalmente diferente, ele teve inspiração nesse caso. Tá? Tanto que eles dão no filme, do Poltergeist, o Fenômeno, eles dão até uma explicação assim resumida do que é o Poltergeist e tal, então é bem legal, eu recomendo. E tem também o Invocação do Mal 2, gente, que é o caso desse livro, só que o Invocação do Mal 2 é totalmente diferente, tá? Não esperem que o Ed e Lorraine vai aparecer aqui nesse livro para resolver o mistério, porque eles não tiveram participação. Mas basicamente os personagens da família ali é tudo realmente do caso, então Invocação do Mal 2 também é um filme legal, mas não é a história assim 100%. Então assim, gente, esse é um livro que, nossa, abre margem para muita reflexão e estudo. Porque como eu falei, ele é um livro que se mantém neutro nessa questão de religiosidade. Se você é ateu, se você é cristão, tanto faz, não tem interferência assim direta, você pode ler o livro. E é como eu falei, gente, nessa questão de você acreditar ou não, só se um dia acontecer com você. Mas eu garanto que legal, é bom e é importante você tomar conhecimento desse tipo de assunto. Vou dizer que é importante, mas é uma boa opção. Eu acho uma boa você entender um pouquinho, porque, né? O cara aqui, inclusive, ele fala que às vezes o fenômeno poltergeist ele acontece de um modo mais leve, né, de um grau mais baixo, e as pessoas não percebem. Simplesmente passa batido. Às vezes, por exemplo, uma casa, uma porta de um corredor que não tem ar, gente, não tem como passar uma corrente de ar, ela bate com muita força, entendeu? O que foi isso? Sabe? Aí a mente humana ela vai raciocinar, foi o vento. Aqui cita casos de pessoas que viram uma mesa sendo arrastada, gente. Uma mesa grande ser arrastada e simplesmente ignorar aquilo. Então tipo, às vezes pode ser que, né? Então por isso eu acho legal você tomar conhecimento de como funciona, do que é. Mas assim, se acontecer com você, eu não garanto que você não vai cagar nas calças, porque é realmente assustador, é muito feio, muito tenso. Então, gente, eu vou dar 5 vassourinhas pro livro, ele vale muito a pena. Ele tem uma narrativa um pouquinho arrastada, porque como eu falei, são relatos de tudo que aconteceu lá. Não tem ficção, ele não é um livro romanceado. Então eles são só relatos mesmo, se você ficou curioso sobre o assunto. Tanto o caso, quanto sobre poltergeist. Tá? Então eu acho bem válido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Darkside nas redes sociais, os links vão estar aí embaixo. Me siga no Instagram, eu já atualizei com fotos do livro. Deixe seu like e comente. Então é isso, até a próxima.